No vídeo de hoje, presidente Júlio Casares. Tá ficando complicado, presidente. Muito complicado. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Boa terça-feira para todo mundo. Quando os raios de sol começam a iluminar os céus da Flórida, a gente começa a gravar o vídeo desta terça-feira. E eu tô com a camiseta da Alpha Gym, porque já tomei meu café da manhã, estou gravando o vídeo e daqui vou direto para a unidade de Orlando da Alpha Gym, que é uma academia de brasileiros. Um abraço pro Diogo, que é um dos sócios da Alpha Gym. A unidade aqui de Orlando foi inaugurada há 3 meses, então os equipamentos super novos, super modernos, uma área muito ampla para você treinar, dividida ali por grupos musculares, uma enormidade de equipamentos, uma estrutura assim impressionante. Eu até mostrei nos meus stories, estou deixando o arroba da unidade de Orlando, da Alpha Gym Orlando, mas tem também em New Jersey, então é a outra unidade. Quem está pelos Estados Unidos quer treinar, tô de férias, vou parar. Vai parar nada, você tem que continuar cuidando da tua saúde também. Encaixa aí na rotina, encaixa na rotina dos parques, né? Mas é importante. Alpha Gym, minha dica, minha recomendação para a galera. Bom, vamos falar de Júlio Casares. De tudo que saiu até agora sobre a política do São Paulo, sobre atividades suspeitas, etc., estamos diante do que eu considero potencialmente mais grave. Matéria do portal UOL desta terça-feira, dia 6 de janeiro, trabalho brilhante dos repórteres Pedro Lopes e Danilo Lavieri. São Paulo, 2 pontos. Polícia investiga 1,5 milhão de reais recebidos em dinheiro por Casares. Vamos entrar aqui, avançar na leitura da matéria para que a gente consiga entender. Vou te dar um contexto. E vamos falar muito aqui hoje, você vai ouvir muito falar sobre a prática de smurfing. Não sabemos se estamos diante disso, mas existe uma suspeita. E é muito importante a gente entender. Então vamos lá. Relatórios de análise financeira do COAF, aos quais o UOL teve acesso, mostram que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, recebeu 1,5 milhão de reais em depósitos em dinheiro na sua conta corrente entre janeiro de 2023 e maio de 2025. Então vamos lá. Vamos dar o contexto. Primeiro contexto, o que é o COAF? O COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, tá? Ele é uma unidade de inteligência financeira. É isso, né? É a autoridade brasileira do sistema de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Aí tem outros crimes, né? Lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo, proliferação de arma em massa, etc, etc. Mas é o órgão que faz a análise, ele centraliza o recebimento e a análise de um conjunto de informações financeiras, certo? De inteligência financeira. Então, esse é o COAF. E o COAF recebe esses alertas, esses relatórios, ok? Só para te dar esse primeiro contexto. Então, vamos lá. O valor corresponde, segundo documentos, a quase metade da renda de Casares do período. Os depósitos em dinheiro foram feitos em valores pequenos, de forma fracionada. Isso caracteriza uma prática chamada pelo COAF de smurfing, que é uma tentativa de burlar os mecanismos de controle. Então é o seguinte, a pessoa divide. Como é que funciona a prática do smurfing? Não sabemos se estamos diante desta prática. O presidente Júlio Casares nega, falaremos sobre isso. Mas como é que funciona? O smurfing, ele é uma técnica de lavagem de dinheiro, tá? Então você divide uma grande quantia de dinheiro em vários depósitos pequenos, fracionados, feitos por pessoas diferentes, em agências diferentes, em caixas eletrônicos diferentes, para não levantar suspeita dos bancos. Então, por exemplo, em vez de depositar 100 mil de uma vez, faz 100 depósitos de R$1.000. Aí você vai, espalhando esses depósitos por dias diferentes, feito por pessoas diferentes. Qual é o uso dessa prática? É para quê? É para esconder a origem de dinheiro muitas vezes ilegal, é para burlar a fiscalização, é para evitar alertas automáticos de bancos, é para isso
que as pessoas praticam o smurfing, tá? Então essa é uma suspeita. No contexto criminal, o smurfing é uma técnica utilizada em esquemas de lavagem de dinheiro para que você esconda o dinheiro que é obtido ilegalmente. Então a suspeita, que muitos estão, né? Caramba, saiu dinheiro da conta do São Paulo, teve dinheiro sacado da conta do São Paulo, mais ou menos no mesmo período, vários depósitos em dinheiro na conta do presidente. Será, é uma pergunta, que uma coisa tem ligação com a outra e que esses depósitos em dinheiro fracionados seriam uma tentativa de esconder esse trajeto do dinheiro das contas do São Paulo até as contas do presidente Júlio Casares? Não sabemos. O presidente Júlio Casares nega e nós seguiremos falando sobre isso aqui. Então, muito bem. Há registros de 12 depósitos em um único dia e operações no valor de R$49 mil. E aí tem um pulo do gato, porque o limite para que o COAF seja automaticamente notificado é 50 mil. Então veja, a partir de 50 mil, qualquer transação, qualquer depósito feito na sua conta, que Deus abençoe que você consiga receber depósitos assim licitamente, de 50 mil reais para cima, a partir de 50 mil, já dispara um alerta no COAF. Não quer dizer que o COAF ache que todo depósito a partir de 50 mil reais é supostamente criminoso, não é isso. Mas fica ligado, ó, tem um... disparou ali, ó, pum, caiu 50 mil naquela conta. Aí o COAF analisa, fala, beleza, tá tudo bem, origem ilícita e tal. Ou então, opa, peraí, isso aqui tá estranho. E aí os bancos também ajudam ao COAF, não é só um alerta automático, tem também um trabalho feito manualmente pelos bancos. Então, eu estava lendo aqui que na matéria, conta que o próprio banco onde o Casares tem conta fez esse alerta ao COAF. O banco falou, pô, tem alguma parada aqui, tem uma parada meio estranha aqui, dá uma olhadinha aí, COAF. E aí é o seguinte, vamos voltar aqui à questão do dinheiro que sai da conta do São Paulo. Vamos lá. A investigação aponta ainda que foram sacados do São Paulo, entre janeiro de 2021 e novembro de 2025, 11 milhões de reais em espécie, divididos em 35 saques. Esse dado aparece em outro relatório, também do COAF, mas a investigação não aponta até agora qualquer correlação com os depósitos na conta de Casares. Então, o que nós temos nesse momento é o seguinte. Saiu uma grana alta da conta do São Paulo, entre 21 e 25. 11 milhões de reais. Foi saindo. Esses valores foram sacados. Não é que foram transferidos, não, foram sacados. Estaria lá, pum, pegava em dinheiro da conta do São Paulo. Certo? Nesse mesmo período, entre 23 e 25, nas contas do presidente Júlio Casares, entraram 1,5 milhão de reais em depósitos feitos em dinheiro. Por si só, essa prática já é considerada suspeita. Ela já desperta os alertas. Fala, opa, peraí, que parada é essa aí? Vamos... Né? Quando você observa a coincidência, podemos estar tratando inicialmente de uma mera coincidência, de valores que foram sacados em dinheiro da conta do São Paulo nesse mesmo período, tem que despertar mesmo a atenção dos órgãos de investigação. É óbvio, é evidente. É evidente que aqui você tem elementos, você tem substância para suspeitar de algo muito grave. E tem que investigar. Tem que investigar. Defesa do Júlio Casares, ele já contratou, já tem lá um escritório de advocacia, eles soltaram uma nota dizendo que todas as movimentações financeiras contidas nos relatórios do COAF possuem origem lícita e legítima, com um lastro compatível com a evolução da sua capacidade financeira. Eles também alegam que antes da presidência do São Paulo, o Júlio Casares teve um trabalho muito bem sucedido na iniciativa privada, mas a questão é que nós estamos falando de recursos que entraram na conta do presidente Júlio Casares agora, enquanto presidente do São Paulo. Então, é muito simples. Apresenta a declaração do imposto de renda,
Ele vai ter que apresentar as suas fontes pagadoras, você faz isso todo ano, né? Declaração de imposto de renda. Aí você coloca lá o CNPJ que te pagou o salário o ano inteiro, né? As tuas fontes de receita. Ah, ganhei dinheiro com isso aqui, ganhei dinheiro com ações. Você tem que declarar tudo, você tem que comprovar tudo que entra na sua conta. Então o presidente Júlio Casares agora vai ter que pegar todos os relatórios bonitinhos das empresas que o pagaram, comprovar, ter os comprovantes, ter as transações bancárias, fica tudo no aplicativo do banco, no site do banco. Ele pode checar tudinho. As movimentações, os depósitos que ele recebeu em 21, em 22, em 20, em 19. Ah, foi do contrato com a empresa X. Tá bom, beleza. Mostrou, provou, a vida segue. Agora, se não conseguir comprovar a origem desses recursos, aí fica muito difícil, porque convenhamos, depósitos em dinheiro, sabe... É uma coisa, R$1,5 milhão de reais em dinheiro vivo depositado na conta do presidente. Segundo esse relatório, nos 29 meses, foram 29 meses analisados, quase 3 anos de movimentações do Casares que foram analisados aqui pelo COAF. Ele teve uma renda de 3,2 milhões de reais, sendo que 2,6 milhões estariam excedendo o salário do período e a maior parte, R$1,5 milhão, com depósitos fracionados em dinheiro. É muito estranho. É muito estranho. A gente viu casos agora na política nacional de depósitos fracionados em dinheiro em conta de político. E ficou evidentemente que ali você estava falando do crime de rachadinha. Evidentemente que você está falando de um desvio de recurso público. Que o recurso não é para voltar para o bolso do deputado. O recurso, ele precisa ser o recurso de contratação, de assessores, etc., empregado no desenvolvimento do mandato. Para que o mandato saia, para que o parlamentar tenha assessores que produzam relatórios, que o auxiliem nas votações, que lhe deem sustentação jurídica, que cuidem de questões do dia a dia do gabinete, que atendam aos eleitores. É para isso, não é para o cara pegar o dinheiro e 90% dele voltar para a conta do próprio parlamentar. Isso é crime, isso é peculato. Aí eu estou falando da política, né? No caso do presidente Júlio Casares, a gente pode estar diante de um crime grave, muito grave. É muito importante você ter noção disso, tá? A investigação, ela trata de uma possível lavagem de dinheiro que é considerado um crime grave, grave. Então, a prática de smurfing, ela faz parte de um processo maior chamado lavagem de dinheiro. E lavagem de dinheiro é um negócio muito grave, muito grave. Então, tá com a bola o presidente do São Paulo, Júlio Casares. A questão é a seguinte, para a gente fechar o vídeo. Eu continuo, a cada episódio, eu vou tendo reforçada a minha ideia de que as condições hoje para o presidente do São Paulo continuar exercendo o seu cargo são mínimas. E eu digo condições morais. Aí eu estou falando de uma questão mesmo de imagem. Acho que é um momento, e vale para o Júlio Casares, o que eu achava que valia para o Augusto Melo no ano passado, quando surgiram as primeiras denúncias de um suposto desvio de valores da Vai de Bet, etc. Eu falei, olha, pode ser que o presidente seja inocente? Pode ser, mas é importante que nesse momento, para preservar a imagem da instituição, o presidente se afaste e permita que as investigações continuem seguindo o seu curso normal. Eu acho que esse é o melhor caminho. Para mim, vale a mesmíssima coisa para o presidente do São Paulo. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito grave. Pode não ser nada, o presidente pode comprovar tudo, mas até comprovar, para evitar que o nome do São Paulo seja arrastado para essa mesma lama, acho que o mais recomendável é o presidente se afastar. Vai fazer? Não vai fazer. Me parece um presidente muito apegado ao cargo. E talvez as investigações nos mostrem motivos muito fortes, além da vaidade, para esse apego ao cargo. Talvez. Estamos ainda na fase da investigação, da suspeita, mas é muito grave. É muito grave o que vem acontecendo com o São Paulo Futebol Clube, é muito grave ver o São Paulo nas páginas policiais, é muito grave, é muito triste ver esse tipo de noticiário. E vamos aguardar. Vamos aguardar a defesa do presidente do São Paulo. Mas estamos diante de algo muito sério. São movimentações que o próprio banco, gente, vou repetir isso aqui, o próprio banco do Casares, onde ele tem conta, alertou o COAF. O próprio banco, em 2023, soltou um alerta falando, ô COAF, essas movimentações do meu cliente aqui estão fora do padrão. Tá esquisito isso aí, dá uma olhadinha aí. Tá meio estranho.
Ó, pra você ter uma ideia, entre janeiro de 23 e março de 24, que foi o primeiro recorte que eles analisaram, o Casares teria tido entradas de 1,1 milhão de reais. Desse valor, quase metade, 476 mil, entraram na conta dele em dinheiro vivo, divididos em 17 transações no caixa de agências e 62 transações em caixas eletrônicos. Gente, é muito difícil explicar isso aqui. Espero que o presidente tenha uma boa, convincente e documentada explicação para isso aqui. Porque é muito, mas muito complicado sair dessa, presidente. Ai, que tristeza, cara. Que tristeza. Eu sempre tive pelo Júlio Casares simpatia, acho um cara educado, de ótimo trato, sempre foi muito respeitoso no trato com a imprensa, já o entrevistei e foi de uma cordialidade, né, até um pouco fora do padrão, fora da curva, mas isso é uma coisa. Isso é uma coisa, ok. Outra coisa é uma possibilidade de um envolvimento num crime dessa natureza, que eu espero de verdade que tudo isso não seja verdade. Eu espero mesmo que tudo isso aqui se comprove como, não, peraí, eu tenho prova de tudo. Mas é difícil, presidente. Com todo respeito, é muito difícil o senhor sair dessa. Vamos aguardar. E o mais importante de tudo é o São Paulo sair dessa. O senhor sair dessa, sim. Se o senhor for culpado, que o senhor pague. Não tem que sair de nada. O senhor tem que aguentar a bronca. Mas o São Paulo precisa sair dessa. O São Paulo está sendo tragado para essa areia movediça de más administrações, para dizer o mínimo, porque pode ser muito pior do que isso. Like no vídeo se você ficou até o final, boa terça, juízo e tchau.